Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Knauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Aqui é a Flor, esse é mais um episódio do Love the Problem. Gente, tem uma coisa pra contar pra vocês. Quando a gente fala de OKR, a gente não tá falando só do alvo. Quando a gente fala de produto, a gente não tá falando só da entrega. Quando os dois se conectam de verdade, olha, a mágica acontece. A estratégia sai do papel, entra no dia a dia de fato, e no episódio de hoje a gente vai explorar um pouco mais essa correlação, essa conexão entre OKR e gestão de produto. Mas calma, vamos explicar melhor para vocês. Para poder explicar melhor para vocês, temos aqui dois convidados maravilhosos. O Guga fazia um tempo que não vinha, né? Guga vai se apresentar também. Rafinha, maravilhosa, que eu amo gravar. Sempre que a gente grava, eu acho que é uma experiência incrível. Então, só tem coisa boa para sair daqui. E aí eu vou deixar que meus convidados se apresentem para vocês que estão assistindo e ouvindo a gente. Rafa, por favor, se apresenta pra gente. Oi, pessoal, bem-vindos, né? Nos ouvir novamente. É um prazer estar aqui de novo. Eu sou Rafaela Fonseca, sou sócia e sou head de estratégia de portfólio aqui na Knauer. E sou trainer de OKRs também, de liderança, né? Então tem muito a ver aqui todo o papo que a gente vai ter hoje, né? Com tudo aquilo que eu faço no dia a dia aqui e ensino também. Quem já me conhece já deve ter me ouvido falar sobre OKRs em outros episódios do Love the Problem. Se não ouviu ainda, convido vocês a ouvirem também. E espero que a gente tenha um ótimo papo hoje. Eu tava muito ansiosa para gravar com o Guga, porque fazia muito tempo que a gente não conseguia também, né, conciliar as agendas. E Guga também é uma pessoa que tem colocado muito em prática esse uso de OKR junto com a gestão de produto nos clientes. A gente sempre tá trocando ideia ali, né, no dia a dia. Então, acho que o papo hoje vai ser bom. Obrigada, Rafa. Guga, bora lá. Excelente, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui de novo no Love the Problem. Por coincidência, estive no primeiro episódio, se não me engano, desse ano, e agora então estamos abrindo o segundo semestre. Espero que não seja tão longa o espaço entre a próxima vez que eu vou estar aqui. E Rafinha, retribuindo aqui, uma honra, um prazer também a gente estar gravando junto, né? Quanto tempo que a gente já veio falando, mas que bom que pôde acontecer agora. E para quem está aí ouvindo, muito prazer, eu sou o Guga Moser, sou consultor estrategista aqui na Knauer e tenho tido um privilégio de, nos últimos anos, estar trabalhando com gestão por resultados, muito com OKRs, em algumas empresas de vários setores e especificamente agora estamos num projeto escalado aplicando OKRs de ponta a ponta numa organização em toda uma região do Brasil. O nosso Brasil é bem grande, então tem sido uma experiência muito legal e vai ser muito bacana a gente poder estar trocando aqui juntos hoje. Ai, muito obrigada, vai ser incrível, com certeza. E sim, Guga, vamos tentar diminuir esse intervalo aí pra gente poder fazer com que você venha mais vezes, por favor. Vamos fazer isso acontecer. Gente, seguinte, antes da gente de fato falar sobre essa conexão, eu queria que a gente desse um passo para trás, falasse de forma muito breve o que são os OKRs, só porque a gente tem, pessoal, para quem tá ouvindo a gente tem muitos episódios, a gente tem uma playlist no Spotify que fala sobre os episódios de OKR, vocês podem olhar lá, mas a gente vai fazer aqui um nivelamento, por assim dizer, só para poder a gente continuar a nossa linha de raciocínio. Então, Rafa, Guga, enfim, quem puder explicar de forma muito simples o que são os OKRs. Vou começar aqui então e passa a bola pro Google. Bom, então os OKRs, né, Objectives and Key Results, ou Objetivos e Resultados-Chave, eles são um framework, né, a gente chama de framework porque é altamente customizável, não é algo que é prescritivo, você tem que seguir aquele passo a passo fechado, você consegue customizar para o seu contexto, para as suas necessidades, e eles são um modelo para a gente fazer a gestão por resultados dentro das organizações. Um dos melhores, né, benefícios, maiores potenciais do uso de OKRs é porque eles habilitam uma gestão por resultados em ciclos curtos. Então a gente consegue, né, atrelar as entregas, os projetos, os produtos, os serviços da organização com um real impacto para o negócio e a gente consegue fazer os acompanhamentos, as negociações, as priorizações, as tomadas de decisão que são cada vez mais necessárias, né, que a gente tem um tempo de resposta aí rápido, né, em relação ao mercado, a gente consegue fazer tudo isso em ciclos curtos porque os OKRs nos ajudam a habilitar isso dentro da organização.
Boa, muito obrigada, Rafinha, por essa explicação. Guga, agora olhando para o outro lado, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente pode dizer que define uma boa prática de gestão de produto? Do que a gente está falando quando a gente fala sobre gestão de produto? Com certeza. Bem, a gestão de produto é conseguirmos identificar quais são as necessidades dos nossos clientes e criarmos experiências que são valorizadas por esses clientes e que também atendem necessidades específicas do negócio. Então, a gente costuma dizer que existe a estratégia da empresa, do negócio, que é para onde ela está olhando no momento. Então, olhando para grandes alavancas, as empresas normalmente elas estão equilibrando ali as alavancas de crescimento de base, monetização e engajamento, né? O tempo todo. E dependendo do momento, ela está focando mais em um do que em outro. E, por outro lado, existe a visão do produto, que é: eu quero criar um produto que seja simples, atraente, seja competitivo, que seja rápido, enfim, tem vários atributos de um produto, só que essa visão e a estratégia da empresa precisam se conectar na estratégia do produto. Então, quando a gente vê ali líderes de produto que estão muito apaixonados pela visão, mas estão desconectados da dor do negócio, eles acabam criando diversos atritos e o produto não vai para frente. Por quê? Porque ele não está conseguindo dialogar com a estratégia da empresa e com isso ele vai perdendo influência. Por outro lado, líderes de produto que estão só querendo atender às necessidades do negócio, olhando para o negócio e não estão olhando para a visão do produto, é muito comum que ele esteja construindo um produto ali business-centric, que é centrado cada vez mais na empresa e não no cliente. Isso também é um problema. Então, uma boa gestão de produto, de uma forma, acho que bem direta, ela precisa equilibrar tudo isso muito bem numa estratégia que ele consiga engajar as pessoas dentro da empresa, da organização e também seus clientes na evolução e no atingimento de resultados específicos. Boa, legal. Bom, então agora a gente tem uma visão sobre o que é, né, a parte de OKR, a parte de gestão de produto, e eu queria saber de vocês, assim, observando a experiência que vocês têm na prática, por que vocês, primeiro, se vocês acreditam, e se sim, por que vocês acreditam que essas duas disciplinas, por assim dizer, esses dois grandes temas, eles deveriam se conversar mais? O que vocês observam que aconteceria de diferente se a gente tivesse essa conexão? Muito do que o Guga falou aqui sobre os produtos já traz, né, essa ideia de que eu quero criar produtos que importam, né, que são relevantes. E eles precisam ser relevantes para os clientes, porque eu quero que as pessoas utilizem, monetizem, né, dependendo do meu objetivo de negócio. Mas eles também precisam ser relevantes para a organização, porque eles têm que contribuir com os resultados da organização. E para que a gente consiga alinhar essas duas visões, né, dentro dos OKRs, a gente vai conseguir pegar a estratégia da organização e tornar essa estratégia melhor comunicada. A gente vai conseguir tornar essa estratégia mais acionável. E a partir do momento que essa estratégia está mais acionável, porque ela já está ali sendo desdobrada dentro de objetivos e resultados-chave, quando eu conecto a minha gestão de produto com esses objetivos e resultados-chave, a minha chance de criar produtos que realmente importam para o negócio e para os clientes ao mesmo tempo, ela é muito maior, porque eu estou conseguindo fazer, né, ponta a ponta na organização, a conexão entre as ideias e o impacto que eu quero. Seja esse impacto interno de negócio, seja esse impacto externo para a satisfação dos meus clientes, por exemplo. Perfeito, Rafinha. E aí, em algumas organizações que a gente tem trabalhado, a gente tem ajudado a desdobrar a estratégia, né? Criando ali OKRs táticos, né? Especificamente nas regionais e etc. E aí, de vez em sempre, vem a pergunta, né? Estamos criando o OKR da regional, mas e quando vamos criar os OKRs da minha área, dos produtos? E aí, eu acho que as pessoas tendem, como as nossas organizações, elas são divididas em áreas, né? Elas tendem a esperar que todas as áreas precisam ter um resultado para chamar de seu. E as pessoas pensam o desdobramento da estratégia, tradicionalmente, como aquele desdobramento de metas, onde cada área recebe a sua, até no limite cada indivíduo recebe o seu. Mas, na prática, nas organizações que a gente tem hoje, o resultado é um resultado em comum. Se a gente está falando de aumentar, de monetizar, por exemplo, aumentar o lucro líquido da empresa, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, olhando para as nossas fontes de receita, quais são as principais fontes? Certamente são produtos que estão ali. Serviços, né? Quando fala produtos aqui, serviços também. Então, se nós queremos aumentar o lucro líquido, muitas das vezes temos que melhorar a performance de um produto específico.
específico. Então, o resultado que está no OKR é totalmente conectado, é o mesmo, no limite, do resultado de produto. E é aí que essas coisas se encaixam muito forte. É claro que quando a gente olha para os OKRs, para uma organização, vai muito além do resultado do produto, né? Nós temos resultados ali das áreas, indiretos, é uma série de coisas que pode ali estar impactando, dependendo de um determinado objetivo, mas no limite, sempre existe uma conexão com os produtos. Então, o que a gente tem visto na prática é que cada vez mais a gestão de produto ela precisa se conectar com os OKRs. É claro que, como a Rafinha trouxe muito bem, os OKRs, né, objetivos e resultados chaves, vai ser um recorte de diversos resultados chaves que uma organização olha, inclusive, às vezes, o recorte de um produto. E é claro que quando quem está liderando esse produto precisa ter um olhar mais amplo para o produto e olhar muito mais coisas, mas se existe um indicador que é um KR para a empresa, seja ele estratégico, seja ele tático, etc., e isso conecta com um produto, a gestão de produto está totalmente interligada. E aí a priorização do produto vai se conectar totalmente ali com o KR. Então, é difícil, né, eu olhar isso separado assim, porque eu acredito muito que, na essência, resultados chaves de uma empresa estão muito conectados aos resultados dos produtos, né? Mas só para eu validar até o meu entendimento, então, necessariamente, o ideal é que eu tenha... Se eu tenho lá um portfólio de produtos, que todos esses produtos eles estejam de alguma forma, direta ou indiretamente, conectados aos meus OKRs, ou entendi mal? Pode ser que esteja. Tá. Muito provavelmente, em muitos casos, estarão. Por quê? Porque são os produtos que, no limite, ajudam a trazer resultados para a empresa. Okay. Seja novos clientes, seja um engajamento maior com a empresa, seja um resultado de monetização. Mas podem existir objetivos que, por vezes, talvez mais focados na eficiência e outros aspectos, que não vai diretamente se conectar num produto muito diretamente. Mas eu acredito que indiretamente sim também, porque de algum jeito os produtos sustentam, né, as empresas. Eu tenho um ponto legal de trazer também, que depende também muito do quanto a empresa já está avançada no uso de OKRs, né? Então, se eu já uso OKRs para cobrir toda a minha estratégia e toda a minha coordenação tática, não vai fazer muito sentido eu ter produtos que não estão conectados a esses OKRs de alguma forma. Por quê? Porque senão eu tenho algum risco ali de ou eu estou criando ou mantendo um produto que não é um produto alinhado com a minha estratégia, ou a minha estratégia tem um gap de algo que está sendo super importante para a organização construir, mas que não está tendo visibilidade, não está tendo consideração dentro dessa estratégia. Agora, se a gente está falando de um momento de transição, de um momento de início de adoção ou de um caminho ali onde a organização ainda não usa OKRs de uma forma muito sistêmica, é bem possível que eu tenha um ou outro produto que ainda estão desconectados, né? Agora, tem um ponto também legal de pensar, que é o seguinte, né? Principalmente pela estrutura das organizações ser pautada nessa questão que o Guga trouxe, né? Das áreas específicas, das expertises específicas, uma coisa que acontece muito, né? Que quando a organização ela muda a sua estrutura para uma estrutura mais voltada para a gestão de produtos, ela, de certa forma, tira os silos de funcionalidades, né, de funções, na verdade, funções específicas. Então, eu tinha o silo de tecnologia, eu tinha o silo de negócio, eu tinha o silo comercial, eu tinha o silo jurídico, eu tinha o silo financeiro, e agora eu crio uma equipe multidisciplinar que tem pessoas de todas essas expertises para cuidar de um produto. Mas eu tenho que ter um certo cuidado se eu não estou criando o silo daquele produto. Por quê? Um bom produto, ele está sempre à prova. E se ele para de ser a melhor opção para o negócio e para os clientes, eu quero que as pessoas pensem numa coisa diferente. Eu quero que elas possam propor um produto diferente que vai atender as necessidades que estão, né, surgindo ali do cliente e trazer maior rentabilidade para o meu negócio. Agora, se aquele produto virou um novo silo dentro da organização, as pessoas vão querer fazer o quê? Proteger aquele produto a qualquer custo.
mesmo que ele seja um produto que não funciona mais, ou um produto que não é mais rentável, ou que não é mais estratégico para mim. Então, a gente tem que observar como é que isso está acontecendo de fato na organização e se eu estou habilitando as pessoas a questionarem, né, se aquele produto vale a pena e se elas não deveriam estar criando um produto melhor, um produto que substitua, né? Como que isso acontece hoje dentro da organização? Será que isso é viável? Será que essa é uma discussão que está na mesa? Ou será que as pessoas entendem que o emprego delas só existe enquanto aquele produto existir e por isso elas precisam ter um OKR para chamar de seu, porque elas precisam justificar que aquele produto é relevante? No final das contas, elas não estão querendo justificar o produto, elas estão querendo justificar a própria existência da equipe. Então, às vezes, a gente cai nas mesmas armadilhas do passado, com nomes diferentes, se a gente não mudar a forma como as pessoas encaram aquele assunto dentro da organização. E daí, Rafinha, você acha que trazer os times de produto para fazer parte dessa construção, olhando para os OKRs, pode ser algo que vai mudar esse tipo de cenário? Depende do nível de maturidade que você tem nesses times, né? Então, também vai depender do quanto você já avançou na formação mesmo, né? No desenvolvimento de habilidades e capacidades de produto e de negócio dentro da sua organização. Se a gente tem um time mais maduro, com certeza vai ser uma discussão super rica, relevante, e faz sentido que a gente envolva, né, as pessoas cada vez mais nessa discussão. Se a gente ainda não tem um time maduro, a gente tem que pensar em como a gente vai envolvendo as pessoas aos poucos, porque senão eu tô trazendo todo mundo para uma discussão e eu tô tentando ensiná-las a usar OKR e tô tentando ensiná-las a fazer gestão de produto ao mesmo tempo. E isso pode ser coisa demais para se fazer em paralelo no momento zero, né? Então, inclusive, uma coisa que eu estava conversando bastante com o Guga nesses últimos tempos é que a gente identificou um certo padrão nas organizações, principalmente em organizações que começam pela adoção de OKRs, né? Então, a organização que sente aquela necessidade de mudar a sua gestão de resultados, mas não necessariamente ela faz uma boa gestão de produtos ainda. O que acontece é que ela começa a aprender bastante sobre OKRs, ela começa a ter bons resultados de negócio no início e, depois de um certo tempo, ela sofre um platô. Ela não consegue escalar mais os resultados de negócio. Ela chega num certo teto, num certo limite do que ela consegue fazer com os OKRs. E quando a gente começa a investigar, né, mas aonde que tá o problema? Por que a gente não tá conseguindo dar um próximo salto de resultado? Geralmente é porque o problema não está mais nos OKR. A gente já entende bem como os OKRs funcionam, a gente já coloca eles muito bem na prática, mas o que acontece é que agora a gente precisa elevar o nível de maturidade da organização em relação à gestão de produto. E aí desenvolver essas habilidades, essas capacidades nas pessoas que estão liderando OKRs, nas pessoas que estão liderando projetos, né, que estão fazendo aquele impacto pro OKR, para que elas tenham essa visão de produto, para que elas tenham essa visão de negócio, para que elas façam uma boa gestão, inclusive, de uso de métricas, de dados, para que elas entendam mais sobre as necessidades do cliente, a satisfação do cliente, e a partir disso elas consigam, né, voltar e fazer o caminho inverso, que é conectar aquele produto, aquela iniciativa, aquele projeto com um impacto de negócio, com a estratégia de negócio, né? E a partir disso a gente consegue ir mudando a forma como a gestão de portfólio vai sendo feita, para a gente olhar de fato para produtos mais do que para projetos, mas para que a gente olhe para isso não deixando de lado a gestão por resultados. Então, para que a gente consiga fazer isso de forma acoplada, conciliada, né? Perfeito, Rafinha. E acho que até trazendo também complementando a visão e trazendo também um exemplo prático sobre essa questão da construção dos OKRs, eu concordo perfeitamente que eu acho que depende muito da maturidade. E tem uma frase que a gente usa aqui nos OKRs que é: feito é melhor do que perfeito, mas não pode ser de qualquer jeito. O que a gente quer dizer com isso? Um bom OKR é aquele OKR que ajuda a guiar as decisões e a trazer aprendizados e guiar os resultados no dia a dia. Ou seja, se a gente passa um longo tempo discutindo, construindo os OKRs perfeitos e a gente não vai para a prática, a gente está apenas atrasando o nosso aprendizado e a nossa evolução, porque o aprendizado e a evolução vem da prática. Então tem um lance de temos que discutir os OKRs com qualidade, mas temos que começar logo a governá-los, porque é de lá que vão vir os aprendizados. E aí é claro que, dependendo do contexto, da organização, da forma como a gente escolheu adotar, quantos times estão envolvidos, ou quantas áreas, ou se é a organização inteira, tudo isso vai variar. Mas o fato é,
independente do contexto, a gente está recentemente num projeto escalado. Não se pode demorar mais de 1 mês ou 2 para começar a ir na prática, mesmo que tenham muitas áreas para discutir. E aí essa decisão de quem envolver e da maturidade eu acho que vai influenciar muito nesse tempo. Então, se nós já temos pessoas preparadas, lideranças para discutir, vamos trazer e vamos discutir as lideranças mais importantes. Lembrando que quanto mais pessoas discutindo, maior é o custo de coordenação. É sempre um trade-off. Agora, se não temos um time assim tão maduro, não tem problema de início a liderança poder, as lideranças que já estão mais preparadas, discutirem e trazerem para o time como sugestão, e a gente prepara esse time para no próximo ciclo que ele possa construir. Esse é um ponto importante. E aí agora conectando num exemplo prático, eu acho que para mostrar a importância dessa ligação entre produtos e OKRs. Então, trabalhando com uma instituição financeira, onde eles estavam criando OKRs táticos, né, para as suas regionais, inclusive para nortear o trabalho das agências lá na ponta, né? É uma instituição financeira que lida com público, varejo, enfim. E eles trouxeram um relato, né, visitando algumas agências recentemente, eles trouxeram o relato de que o fato de existir os OKRs focados nos produtos fez com que eles no dia a dia conseguissem aprender e tracionar o resultado específico de alguns produtos que antes eles não olhavam. Então, como toda instituição financeira, né, a instituição tinha lá alguns produtos que eram carro-chefe. E aquele produto que é carro-chefe é sempre mais cômodo de vender, né, porque o cliente já vem procurar, eles já estão acostumados e etc. Só que ao longo do tempo vai fazendo com que a receita fique concentrada naquele produto. Então é muito comum, né, nas instituições financeiras, crédito, cartão de crédito, que são produtos, né, com alta rentabilidade e muito chamariz. Só que aí eles começaram a atribuir aos OKRs o fato deles conseguirem dar mais importância para a venda de consórcio, para a venda de seguros, para a venda de alguns outros produtos que trazem uma ótima receita para a instituição, mas ficavam um pouco ali de lado porque era mais confortável vender os outros. E quando a gente olha os números, isso realmente acontece. Quando a gente vai olhar a evolução dos números e a gente olha para os últimos semestres, né, os últimos trimestres, né, mas já faz mais ou menos um ano e meio que eles estão usando os OKRs. É nítido ver o crescimento desses outros produtos. E o relato lá na ponta dos gerentes de negócio que lidam com os clientes é de que esse crescimento aconteceu por causa dos OKRs, ou seja, produto e OKR muito conectado. Então os OKRs, eles ajudaram eles deram a luz a produtos que talvez estivessem ali no cantinho, no portfólio, não estavam sendo tão tratados com tanto carinho e aí passaram a ser vistos de uma nova forma. E aí um exemplo prático que é muito legal de aprendizado que vem do dia a dia e ajuda a reforçar o OKR como uma ferramenta que habilita a organização que aprende. Então, por exemplo, uma gerente de negócio falou o seguinte: olha, descobrimos aqui um argumento para vender mais seguro residencial. E ela falou o seguinte: olha, quem mora em apartamento, se acontece algum vazamento, tem responsabilidade civil com o vizinho de baixo, ou seja, vazou água no vizinho de baixo, você que vai ter que pagar. E quando ela começou a usar no argumento de que o seguro cobre esse tipo de vazamento, aliás, precisamos até aumentar o valor do seguro para poder cobrir esse tipo de vazamento, as pessoas não só começaram a contratar mais, como também aumentar o valor que é segurado. E isso para a instituição é super interessante, porque a instituição ela monetiza também em cima do valor segurado. Ou seja, ela começou a aumentar a quantidade de tickets e aumentou o ticket médio com um argumento. E aí, é claro, né, esse argumento vale para os clientes que moram em prédio e não os que moram em casa. Aí vem a importância de se entender a persona, de se segmentar. Total conexão com a gestão de produtos, né? Mas esse é um aprendizado que veio lá da ponta de uma agência e por meio do OKR fez com que esse aprendizado fosse internalizado. E a pergunta é agora, como que a gente espalha, né, esse argumento? E agora estamos espalhando aqui no podcast. Se você trabalha numa instituição, fica aí a dica. Mas esse é um exemplo pequeno, mas assim como esse, existem vários outros argumentos, né, e que funcionam na ponta, lá em contato com o cliente, e que se a gente conseguir capturar isso e internalizar no produto como uma inteligência de negócio, essa é a chave para o crescimento. E o OKR é uma ferramenta extremamente poderosa para que isso aconteça. Muito bom. Eu fiquei pensando aqui, Google, enquanto você contava, né, o quanto
a gente consegue deixar as coisas mais acionáveis, mais tangíveis para as pessoas quando a gente combina, né, as duas coisas. Porque, por exemplo, dentro de uma estratégia de diversificação da minha carteira, né, de produtos e serviços, para poder ter uma distribuição mais saudável, eu poderia dizer só isso para as pessoas, né? Gente, precisamos diversificar, precisamos, né, que a nossa receita não esteja concentrada só em 1 ou 2 produtos. O que isso poderia gerar? As pessoas poderiam sair criando qualquer coisa ou investindo em qualquer outro produto que existe ali. Quando eu consigo dar essa cola para dizer, ok, a gente precisa diversificar, para diversificar a gente vai investir em seguros, eu já consigo alinhar todo mundo na mesma direção. Então, eu já consigo trazer essa priorização de uma forma mais clara. E isso, gente, é um tempo que a gente ganha enorme. Tempo de comunicação, de alinhamento, para que as pessoas consigam ali ter tração, né? Sair fazendo o que elas precisam fazer para que aquilo aconteça. Então, um dos grandes potenciais que eu vejo, né, quando a gente une os OKRs à gestão de produto, é que a gente consegue atrelar a estratégia e a execução de um jeito muito alinhado. O Rafa, e outra coisa que eu fiquei pensando, se, enfim, faz sentido conforme vocês foram falando, a gente também consegue usar os OKRs para poder apoiar, por exemplo, os times em ciclos de discovery, validação de hipóteses. Eu já entendi que a gente consegue dar um norteamento, né? Nem sei se essa palavra existe, norteamento, mas consegue dar uma direção. Mas a gente consegue também usar o OKR para poder apoiar nesse tipo de situação. Então, eu preciso pensar num produto novo, eu preciso fazer um discovery, eu preciso validar uma hipótese. Como que vocês enxergam isso na prática, né? Fazendo essa conexão com o OKR? Boa. Faz total sentido, né? Inclusive, se você tem bons OKRs, quando você vai fazer um business plan, um business case, é muito mais fácil de você trazer a argumentação. Porque você faz aquele discovery, você define a sua visão de produto, você estima qual é o impacto de negócio que você vai trazer e esse impacto de negócio pautado em resultados-chave e objetivos, ele vai ser muito mais fácil de ser comunicado, inclusive de ser validado. E para quem está na outra ponta, né, tomando a decisão de investimento, se eu tenho que comparar um produto com outro, eu tenho a prioridade dos OKRs para me ajudar nisso, qual produto gera mais impacto para o que é mais prioritário da minha organização. Então, eu também consigo acelerar as decisões de negócio com uma grande responsabilidade, uma gestão de risco muito boa, porque eu estou tendo clareza de como as coisas estão sendo encadeadas, né, e priorizadas no dia a dia. Um outro ponto que vale muito a pena falar é que a gente pode fatiar os OKRs, né, no nosso dia a dia em vários pedaços, né, fatias pequenas que a gente consiga encaixar no dia a dia dos times. Então, por exemplo, uma prática que não é uma prática amplamente utilizada, mas que é muito potente, é que eu tenho lá um OKR tático e eu tenho os times, né, equipes que trabalham dentro de um ciclo de Scrum, por exemplo. Quando eu vou fazer uma sprint dentro do Scrum, eu tenho que definir o objetivo da sprint. O objetivo da sprint, ele pode ser uma fatia de um OKR tático. E cada sprint, eu quero avançar o máximo que eu consigo para um OKR tático. Então, eu consigo conectar do início ao fim. Isso é muito potente porque, primeiro, você não precisa ficar fazendo grandes elucubrações sobre qual é o objetivo daquela sprint, por que você precisa fazer, o que você tem que fazer, porque você está olhando direto para o seu OKR. E, segundo, você está amarrando tudo a resultado, desde o momento zero. Então, assim, a nossa sprint não é só as entregas que a gente tem que fazer. A nossa sprint é alcançar um objetivo que está relacionado aos nossos objetivos de negócio, que está relacionado ao impacto que a gente quer gerar para os nossos clientes. Isso você pode fazer por uma sprint. Ah, mas eu não uso sprint. Ok, o que você usa então? Como é que você define os objetivos da sua equipe? De quanto em quanto tempo você revisa os objetivos com a sua equipe? De quanto em quanto tempo você revisa o backlog dessa equipe, né? A forma como você faz ali a gestão dos itens de trabalho. E você consegue customizar e fatiar o OKR independente do tipo de framework ou do tipo de prática que você está usando no dia a dia. A única e máxima restrição é ciclo curto. Se você não estiver trabalhando em ciclo curto, dificilmente você vai conseguir gerar um impacto relevante para os OKRs. Você vai estar lá acompanhando os OKRs e nada muda porque o seu ciclo de trabalho está muito longo. Então, o que os OKRs vão sempre trazer como uma forte necessidade é que as pessoas e as equipes trabalhem em ciclos curtos. Excelente. E eu acho que uma dica prática sobre essa questão do Discovery, Flor, é que, acho que como a Rafinha trouxe muito bem, ter um OKR tático específico atrelado é super importante. Então, o que a gente tem visto nos clientes é utilizar os OKRs
para poder testar ou descobrir algo que não está muito claro o que a gente quer com aquilo, talvez não é tão efetivo. Mas se a gente sabe qual resultado específico a gente quer gerar, eu acho que é muito válido, porque como a Rafinha trouxe muito bem, ajuda o time, inclusive, a manter o foco e ir se adaptando justamente para descobrir qual que é o melhor caminho para se encontrar aquele resultado. Então, por exemplo, é muito comum ver nas organizações o pessoal escolher como resultados para os OKRs macro resultados de negócio, ou seja, queremos aumentar a receita, queremos aumentar o faturamento, queremos aumentar a principalidade. É uma métrica muito comum, né? O cálculo estatístico para o quanto que o cliente escolhe a sua organização, né? Como principal organização, enfim. Tem uma série de indicadores, que margem de contribuição, LTV e etc. Só que esses macro impactos de negócio, acaba que no dia a dia, para os times, para os produtos, é mais difícil fazer uma relação direta, porque tem N coisas que contribuem para a margem de contribuição de uma empresa. Tem N coisas que impactam o faturamento, tanto para cima quanto para baixo. E aí, no limite, isso vira uma justificativa para qualquer coisa caber nos backlog dos times, porque é tão difícil fazer uma relação direta de causa e efeito que qualquer coisa cabe. Então, nesses casos de discovery, eu acho que é muito importante desdobrar esse indicador macro num indicador mais específico. Então, por exemplo, não sei dizer o quanto contribui para a margem de contribuição, mas eu sei quais são os produtos que mais contribuem para a margem de contribuição. Então, eu quero aumentar o uso, né, a contratação, a assinatura daquele produto em específico. E daqui a pouco, para que aumente a assinatura daquele produto em específico, eu vou ter que descobrir, eu vou ter que lançar novas funcionalidades e daqui a pouco isso encaixa em alguma coisa de discovery. Ou, no meu portfólio, eu quero lançar um novo produto porque eu quero aumentar a quantidade de assinantes, de clientes. Eu quero atrair novos clientes. E eu acredito que tem um produto aqui que, se eu lançar, todos os meus concorrentes têm, eu vou conseguir fazer com que os meus clientes eu aumente a minha base. Legal. Então tem um objetivo muito claro ali, aumentar a base de clientes. Às vezes é um nicho de clientes específico, de algum segmento específico. Então, se o KR está muito direcionado, fica mais claro para o time ali que está descobrindo, que está tentando tracionar um resultado, a gerar relações de causa e efeito mais claras, mais verídicas, porque é isso que vai gerar um aprendizado de negócio. Você reduz o nível de incerteza drasticamente, né? De eu estar lidando com alguma coisa que já tem um direcionamento, então a probabilidade de eu ser mais assertiva é muito maior, né? Legal, massa. Eu queria saber de vocês, na prática, o que vocês já observaram de mudanças. Eu gostei do exemplo que veio um argumento lá da ponta e agora está entendendo como que vai mostrar isso para o resto da organização. Mas o que vocês já observaram mudar na cultura dos times, na cultura da empresa, quando a gente está nesse lugar que o OKR passa a ser de todo mundo, passa a ter essa conexão com a gestão de produtos? Coisas que, falam assim, olha, Flor, quando eu vejo uma organização que chega nesse nível, eu observo determinados comportamentos, a coisa muda de figura. O que vocês já viram acontecer? Pô, pegando esse gancho do Discovery, eu acho que tem um ponto que os OKRs ajudam demais, que é um risco de quando a gente está fazendo uma gestão de produtos muito orientada à descoberta, a gente viver em Discovery, né? A gente só tem Discovery ou Discoveries muito grandes, aquele momento todo de estruturação, pesquisa, investigação, e em algum momento precisa sair do papel, né? Em algum momento a gente tem que sair do Discovery para o Delivery. E o que acontece é que quando a gente tem OKRs juntos, os OKRs estão o tempo todo provocando o Delivery. Eles estão o tempo todo dizendo, a gente precisa descobrir, a gente precisa testar, mas tem que gerar resultado, tem que gerar impacto, tem que gerar aprendizado. Então, o equilíbrio entre Discovery e Delivery, porque a gente precisa continuamente ter as duas disciplinas avançando, né? Ele é muito mais facilitado com o uso de OKRs, porque se eu tenho um grande discovery ou um produto muito relevante que eu quero criar, que não está atrelado a uma governança para eu estar ali checando continuamente em ciclos curtos o quanto eu estou gerando de impacto, eu tenho muita chance, né, da gente se trancar numa sala querendo descobrir o melhor produto do mundo e, ao invés de colocar algo na mão do cliente, aprender com isso, né? E os OKRs, eles vão sempre provocar a gente nesse lugar de
Tá bom, mas qual é o impacto que você gerou? Um segundo ponto é também aquela ideia de entrega versus impacto de fato, né? Entregamos 30% do que a gente planejou, entregamos 70% do que a gente planejou, entregamos 100% do que a gente planejou. Tá certo, e quanto de resultado veio? Não veio nada. Isso é irrelevante para os OKRs, porque se você não gerou impacto para um resultado-chave, para um objetivo, você não avançou. Então, avançar somente com a entrega e não avançar com o impacto não é avanço, né? Dentro da nossa dinâmica de gestão de resultados. Então, nesse lugar ali, né, de realmente transformar a forma como as pessoas encaram o que é uma boa estratégia de produto, o que é uma boa entrega de produto, os OKRs contribuem muito nesse lugar de trazer para o centro, né, da questão sempre qual é o impacto, qual é o resultado. Perfeito. E essas conclusões, né, Rafinha, que você está trazendo, elas só vão acontecer no momento em que, de fato, tivermos conversas de qualidade sobre os nossos resultados. E aí, Flor, eu acho que esse é o principal ponto que eu destacaria sobre essa mudança cultural. As organizações que conseguem, de fato, extrair o melhor que os OKRs têm, usar os OKRs para transformar os seus aprendizados em inteligência de negócio, são as organizações que conseguem, de forma quase que sagrada, manter os seus ritos de gestão por resultados e melhoria contínua. Então faça chuva ou faça sol, vai acontecer essa reunião. Essa semana teve feriado. Ok, vamos antecipar ou postergar aqui o check-in do OKR, e ele tem que acontecer. Porque se não acontecer, nós estamos deixando de ter essa conversa de qualidade sobre os nossos resultados. E aí, o dia a dia ele é implacável. Nosso senso de urgência as pessoas se manterem ocupadas acalenta o coração delas de que elas estão fazendo algo em direção ao resultado. Só que autoocupação não é sinônimo de resultado. Então, o check-in dos OKRs e troque por qualquer outra reunião de melhoria contínua para falar de resultado que tem aí na sua organização, é importante justamente para a gente conseguir parar, analisar, fazer essas relações de causa e efeito e transformar esses aprendizados em inteligência de negócio. Então, eu diria que esse aspecto cultural é muito importante. E nós temos visto isso. O tempo vai passando, as empresas que vão adotando OKR, tem uma série de desafios, como a Rafinha trouxe, né? O nível de maturidade vai mudando, a gente passa a ter novos desafios, mas uma coisa que a gente vê em comum nas organizações que continuam evoluindo é que elas priorizam essas reuniões. E aí, assim, o argumento que a gente costuma usar de forma bem clara, assim, nos clientes que a gente passa os OKRs não é para ser mais uma coisa na agenda. Ele é para ser a coisa que ajuda a nortear a agenda. Porque, veja bem, se os OKRs são os resultados mais importantes para uma organização dentro de um certo período, a gente faz todo um ritual aqui, a gente faz workshops, a gente junta a liderança, valida com a diretoria e fala, nossa, agora os OKRs são os resultados mais importantes que a gente olha. E passou um tempinho, a gente está deixando de fazer as reuniões, a gente está dizendo para a gente mesmo que aquilo não é mais importante. Então, de fato, ter reuniões e garantir que essas reuniões aconteçam no longo prazo, eu acho que isso é bem vencedor, porque se em algum momento a reunião começou a ficar ruim, aí a gente conversa para ver como deixá-la mais relevante. Mas o problema não é a reunião em si, mas sim, muitas vezes, como a gente está utilizando. Então, esse é um aspecto cultural bem importante. E aí me leva pro segundo ponto que eu ia trazer, que é, de fato, o que você acabou de falar. Como que eu sustento esse impacto que está sendo gerado por essa conexão, né? Dos OKRs com a parte de gestão de produtos. Eu entendi que tem o compromisso, eu diria, não é só sobre a cadência, mais do que isso, é o compromisso, mas o que mais sustenta isso a longo prazo, né? Porque a gente pode pegar uma situação num mundo ideal onde tudo está funcionando, está todo mundo se conversando, os OKRs estão claros, os times de produto, eles estão direcionados da forma correta, mas por um período. Para eu fazer com que isso seja sustentável e tenha continuidade, o que vocês acreditam que precisa ser feito? Legal. Eu vou puxar aqui, Rafinha, e a gente vai se complementando. Acho que a primeira coisa, a gente precisa ter a alta liderança comprada com isso. E aí, sendo muito sincero, no médio e longo prazo, essa conquista precisa acontecer. Quando a gente começa com OKRs, é excelente quando a gente começa um movimento de OKR já com a alta liderança comprada, mas tem casos que a gente começa a adoção numa área específica e aí vai.
símbolos culturais, eles precisam ser reforçados pelas lideranças. E eu acho que o OKR é um deles. Existe sim formas do OKR conviver com metas corporativas, conviver com outros tipos de símbolos, mas ao longo do tempo precisa ter a alta liderança comprada. Acho que segunda coisa, as pessoas precisam ver valor naquilo. Então elas precisam ver o quanto que aquilo impacta o dia a dia delas. Então os OKRs, vai ajudar na priorização? Ajuda mesmo. Eu posso deixar de fazer alguma coisa com o argumento de que é porque o OKR está falando e ser aceito? Ou vão falar assim para mim, não, esquece os OKRs, tem que fazer isso aqui. Então esse é um segundo ponto. Os OKRs precisam ser relevantes para as pessoas. E terceiro, que eu acho que é muito importante, precisa ter história boa para contar. Então, a gente fala que o OKR é bom, vai trazer aprendizado de negócio e etc. Legal. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não é possível que a gente está 6 meses ainda começando a adotar. Não. O que é que trouxe de resultado? Qual história boa a gente tem para contar? E história boa, gente, não precisa ser resultados estratosféricos, não. Mas precisam ser bons aprendizados, boas relações de causa e efeito. E sendo bem sincero, todos os clientes que já entrou até hoje, todos os lugares, tem muita oportunidade na mesa. Por quê? Porque a gente tá fazendo tanta coisa que às vezes quando a gente dá foco, o resultado vem. Então, o OKR vai ter resultado, história boa para contar. E isso precisa acontecer. Muito bom. Gostei muito desse história boa para contar. Vou adotar agora para falar também, Guga. Muito bom. Acho que também tem alguns complementos aqui legais, né, da gente falar, que a maturidade das pessoas para as discussões, e aí maturidade aqui não é só conhecimento em termos técnicos, né? Eu posso saber muito sobre gestão de produto, mas se eu não entendo nada sobre o mercado no qual eu estou inserido, eu vou contribuir muito pouco. Então as pessoas precisam de experiência, elas precisam de imersão, elas têm que realmente fazer daquilo uma prioridade, né, no dia a dia delas. Elas precisam ter acesso às informações, elas precisam ter momento, né, para poder se dedicar a aprender, a aprofundar. E isso vai elevar a maturidade das discussões, né? Outro ponto importante é maturidade no sentido de trazer um ambiente seguro para que as pessoas possam ter as discussões difíceis, para que elas possam trazer, né, os desafios, os problemas para a mesa e chegar do outro lado, né, e se coordenar para resolver aquilo. Porque se a gente está usando OKR e não tem problema nenhum aparecendo, tem alguma coisa errada. Porque eles estão ali exatamente para facilitar com que a gente se antecipe, com que a gente veja os nossos riscos, com que a gente saiba quando a gente tem que mudar de rota, né? Então, eu gosto muito de trazer esse olhar de que problemas a gente conseguiu colocar na mesa e resolver. Falando da priorização, né? O que a gente parou de fazer desde que a gente começou a usar o OKR? A gente tem isso, a gente sabe, não só o que a gente entregou, mas o que a gente tirou da frente, né? O que a gente olhou e falou assim, nossa, a gente estava investindo energia nisso e não é a nossa maior prioridade, né? Eles estão realmente ajudando a gente a tomar decisões, né? E a governança, né? Essa rotina de voltar, de rever, de ter essa melhoria contínua, ela ajuda muito nesse sentido de saber se a gente está de fato construindo algo que é para o longo prazo, né? Então, assim, se no primeiro sinal de emergência o que as pessoas fazem é cancelar um check-in, é faltar um check-in, porque elas estão resolvendo algo que é mais importante do que aquele check-in, alguma coisa não está bem estruturada aí. Ou tem algo que realmente é muito importante e não está sendo visto nos OKRs, e aí, por quê? Né? A gente tem que rever os OKRs. Ou então, as pessoas estão priorizando de forma inadequada, elas não estão usando os OKRs para definir o que é prioridade para elas. Elas estão priorizando outras coisas e a gente vai precisar entender por quê, né? Qual é o motivo pelo qual elas estão precisando priorizar outras coisas, que outros mecanismos a gente tem em prática ali na organização fazendo isso acontecer. Olhando também, né, para essa questão do longo prazo, acho que um dos pontos sempre cruciais para que as coisas sejam sustentáveis a longo prazo é a gente não se acomodar. O que eu quero dizer com isso, né? É a gente estar sempre questionando. Então, por mais que eu, e tenho certeza que o Guga tem a mesma visão, por mais que a gente goste dos OKRs como ferramenta, a gente tenha muitos boas histórias para contar, boas experiências, a gente encara OKR como uma ferramenta. Se ele parou de funcionar naquela organização, eu preciso questionar o uso de OKR, eu preciso questionar se aquilo está fazendo sentido. Então, esse questionamento constante sobre eu estou usando a melhor ferramenta, eu estou usando o melhor modelo, eu estou tendo o melhor produto, né? E essa
ideia de estar sempre inconformado com as coisas é algo que tanto para uma gestão de resultados eficaz quanto para uma gestão de produtos eficaz a gente precisa, né? Então não se acomodar, não achar que, legal, já uso OKR aqui há 1 ano, então agora eu não preciso mais me preocupar com OKR. Agora você deveria se preocupar com OKR o tempo todo, porque ele já deveria estar na sua cultura, ele já deveria estar no seu dia a dia, ele já deveria estar direcionando as suas decisões a todo momento. Então, acho que essa questão de você não se acomodar e você estar sempre pronto para criticar o que você está usando, para evoluir o que você está usando, ela é essencial para que seja sustentável a longo prazo. Até porque as pessoas mudam de organização, né? Então, imagine, se você se acomoda e depois quem mais entende sobre aquele assunto, quem mais estava comprado com aquela mudança, sai, acabou. Você vai começar da estaca zero de novo. Todo aquele investimento de mudança e transformação que você fez, você vai perder, porque você vai precisar embarcar outra pessoa, outra equipe. Então, o longo prazo, ele precisa muito olhar para isso, da gente estar constantemente falando daquele assunto, revisitando aquele assunto e formando as pessoas naquele assunto, né? Fazendo a manutenção, né? Tem que fazer a manutenção, senão a coisa vai acabar caindo por terra. Gente, eu queria dizer que infelizmente estamos nos caminhando para o final desse episódio, mas eu queria pedir para vocês o famoso conselho que a gente gosta de deixar no final do episódio, que nem todo mundo pede, mas a gente dá do mesmo jeito, pensando em pessoas que estão vivendo esse momento onde precisam construir essa conexão entre os OKRs, né? Já trabalha, já funciona na empresa, tem um certo nível de maturidade e chegou nesse lugar de agora eu quero trazer essa conexão para a gestão de produtos. O que vocês diriam para elas? Obviamente não existe uma receita mágica que vai fazer tudo acontecer, mas por onde que eu começo? Para onde que eu olho primeiro, né? O que vocês poderiam deixar para quem está ouvindo a gente como uma dica e um conselho sobre isso? Nas nossas organizações hoje, a maior parte dos desafios que a gente encontra são desafios adaptativos. O que eu quero dizer com isso? A gente não vai numa linha reta do ponto A para o ponto B, sabe? Como aquela coisa na engenharia que a gente aprende. Isso são desafios técnicos, né? Problemas que nós já sabemos como resolver. Aconteceu, chama quem conhece, vai ali, resolve e tudo volta ao normal. Infelizmente, nós não lidamos com esse tipo de desafio. O mais comum é um desafio que a gente acredita que tem que chegar num ponto B e a gente tem que descobrir, então a gente vai mudando de rota, vai evoluindo, etc. E o criador da teoria da liderança adaptativa, o Ronald Heifetz, ele é um professor de Harvard, ele tem uma frase que eu gosto muito, e ele fala o seguinte, você não muda a estrutura da organização para resolver um desafio adaptativo, você muda o comportamento das pessoas. Se a gente não sabe o caminho, o que a gente tem que garantir é que nós teremos as melhores pessoas com a mentalidade certa, com a cultura certa, durante esse caminho. E essa é a dica que eu deixo aqui ao final, nessa conexão de gestão por resultados com gestão de produtos. Gente, cada vez mais nós dependemos de trabalhar em equipe multidisciplinares de diferentes conhecimentos para a gente resolver os desafios que nós temos. Infelizmente, ou felizmente, não sei dizer, as nossas organizações ao longo do tempo elas foram estruturadas, né, em times, né, em estruturas que ou elas já se adaptaram ou ainda não se adaptaram. O fato é, independente, gente, de qualquer estrutura que existe na sua organização, você precisa sentar junto com um grupo de pessoas para conseguir atingir um resultado. E aí, muitas das vezes, essas crenças, inclusive, que a gente essas barreiras, é coisa da nossa cabeça, são crenças limitantes. E nós temos que vencer isso para a gente conseguir alcançar os resultados extraordinários que nós buscamos. Então, trabalhe junto com essas pessoas. Se você é de produto, sente junto com as pessoas que estão lá, time comercial, time de marketing. Vamos trazer o problema para a mesa e pensar juntos no que a gente pode fazer para a gente atingir aquele resultado. Muitas das vezes, as grandes iniciativas, as grandes histórias que a gente tem para contar, elas acabam acontecendo de iniciativas que foram tracionadas em conjunto, com várias áreas em conjunto, e a gente conseguiu ter um resultado extraordinário, além do que a gente esperava, porque a gente trabalhou em conjunto. Então, essa é a principal dica aqui de hoje. Depois dessa sabedoria toda aqui que o Guga trouxe, fica até difícil falar, né? Eu acho que, só para complementar, né, eu traria uma questão de a gente, dentro da gestão de produto e da gestão por resultado, a gente sempre vai começar pela eficácia
antes da eficiência. E quando a gente fala sobre estruturas organizacionais, quando a gente fala sobre frameworks, modelos, processos, a tendência, né, geralmente é a gente ir para a eficiência primeiro. E ir para a eficiência primeiro é uma das armadilhas maiores que a gente pode ter. É sobre construir a coisa certa, é sobre ter o produto que resolve o problema do cliente, de ter o produto que traz o resultado de negócio. E isso faz com que a gente consiga olhar primeiro se eu estou na direção correta para depois acelerar em relação a essa direção. Então, para mim, acho que o ponto que une muito bem os OKRs à gestão de produtos é a gente olhar para a eficácia para começo de conversa. E aí, uma vez que a gente tem uma validação de que a gente está no caminho certo, a gente começa a acelerar nossos resultados, a gente começa a acelerar nossas entregas, porque a gente já sabe que a gente está mirando, né, no alvo correto. Muito bem, conselhos muito sábios, práticos, filosóficos, tem para todo mundo, tem para todo gosto. Eu queria mais uma vez agradecer a participação de vocês, falar pro pessoal que tá ouvindo a gente, se vocês tiverem alguma dúvida, tiveram algum insight ouvindo esse episódio, deixa lá na nossa comunidade no Telegram, vai estar na descrição do episódio. E é isso, mais uma vez, obrigada, espero vê-los em breve. Tchau, pessoal. Agradeço também, prazer estar aqui com você, Flor, Rafinha. Até a próxima, gente. Prazer, até mais. Volta logo, hein, Guga? Voltarei. Vamos voltar junto, que o papo foi bom. Tem mais coisa. Bora. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.